Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E dando continuidade à semana especial para o concurso de professores do Estado de São Paulo, em parceria com o canal Pedagogia Fundamental, hoje eu trago mais 10 questões, dessa vez sobre a publicação institucional Matrizes de Referência para Avaliação, documento básico SARESP, e até sexta-feira todos os dias, às 19 horas, o professor Roberto, lá no canal dele, Pedagogia Fundamental, vai postar a videoaula da parte teórica e eu venho às 20 horas com o simulado da aula dele. Então, se você ainda não assistiu a aula de hoje e também a aula dos outros dias, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula de hoje e vamos dar aquela força, se você ainda não é inscrito lá no canal Pedagogia Fundamental, inscreva-se, deixe o like lá nas aulas, tem vários vídeos sobre o concurso do Estado e também aulas de diversos assuntos para concursos públicos, beleza? Antes de começar o simulado, é importante esclarecer essa dúvida que alguns de vocês ainda têm sobre as questões da prova objetiva. Serão 30 questões, sendo 10 de conhecimentos gerais e 20 de conhecimentos específicos. Lembrando que se zerar algum bloco, você já estará eliminado do concurso. Então, essa semana, eu e o professor Roberto, a gente está fazendo aulas e simulados sobre a parte geral, comum a todas as disciplinas, beleza? E essa publicação institucional que está no edital, eu tenho certeza que pelo menos uma questão na parte objetiva e talvez possa ser cobrado até também na discursiva, essa publicação sobre a avaliação, a matrizes de referência para avaliação do SARESP, que para quem não sabe, o SARESP é o sistema estadual para a verificação das aprendizagens dos estudantes da rede estadual, que acontece já há muitos anos. Então, vamos começar com a primeira questão de número 1. Qual é o principal objetivo do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo? Seria a alternativa A identificar os alunos com melhor desempenho para premiações escolares? B. Avaliar a qualidade da infraestrutura escolar em todo o estado de São Paulo? C. Coletar dados e produzir informações sobre o desempenho dos alunos na educação básica? D. Promover a competição entre as escolas para melhorar seu desempenho acadêmico? E. Definir critérios para o fechamento de escolas com baixo rendimento? Então vamos lá. A avaliação, ela jamais pode ser encarada como punitiva ou para dar premiações, para falar qual que é o melhor, dar prêmios, dar presentes. Então, A não é. A B, avaliar a qualidade da infraestrutura. A avaliação do SARESP é para verificar se os estudantes, aí ao longo tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, aprenderam. Basicamente é isso. Se os professores ensinaram e se os alunos aprenderam. Então, está avaliando as habilidades e competências dos estudantes e não a infraestrutura da escola em si. Para avaliar a qualidade da unidade escolar, é feito outro sistema de avaliação, que não é o SARESP, então a B não é. D, promover a competição, não, jamais a avaliação pode ser também algo de competição, para comparar você é bom e você é ruim, então a D não é. E, definir critérios para o fechamento de escolas com baixo rendimento, não. Às vezes pode acontecer de fechamento de salas ou até mesmo de escolas quando não há demanda de matrícula, mas não por causa de baixo rendimento, e sim a avaliação serve para ver, opa, está com mau rendimento aqui esses estudantes dessa escola, vamos promover ações para melhorar os índices, mas jamais fechar a escola. Então, a alternativa correta da questão de número 1 é a letra C, coletar dados e produzir informações sobre o desempenho dos alunos na educação básica. Esse é o principal objetivo do SARESP. Visa obter informações precisas sobre o rendimento dos alunos, que eu acabei de falar, ao término de determinadas séries, que no caso agora são anos, né? Tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, a fim de fornecer subsídios para a gestão educacional e promover melhorias na qualidade da educação básica. Então, o ponto principal do SARESP é avaliar as habilidades e competências dos alunos ao longo do ensino fundamental e médio, não são
Em todos os anos, tem os anos específicos para aplicar o SARESP e, a partir dos resultados, trazer melhorias para a qualidade da educação básica, certo? Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra C de casa. Questão de número 2. Qual é a principal finalidade da matriz de referência de avaliação? Seria a letra A, identificar os conteúdos específicos de cada disciplina? B, estabelecer critérios para premiar os alunos com melhor desempenho? Já falei que não tem essa questão de premiar. C, fornecer um guia para os professores na seleção de atividades de ensino. D, sinalizar as estruturas básicas de conhecimento a serem adquiridas pelos alunos. Ou E, definir os parâmetros de infraestrutura escolar adequada para avaliação. Eu já expliquei que o SARESP é para verificar as aprendizagens dos estudantes e não da infraestrutura da qualidade da unidade escolar. Quando a gente pensa na palavra matriz, o que é matriz? Matriz, se a gente pegar lá no dicionário, é origem, é base. Então, essa publicação institucional, que inclusive lá no edital não está cobrando ela como um todo, e sim da página 7 e a página, se eu não me engano, 21, que é a parte introdutória, aí depois as demais páginas são coisas específicas de cada componente curricular, mas não está sendo cobrado aqui no concurso. O que é a matriz? É a origem, a base. Então, esse documento traz as bases para avaliação. Então, o professor, ele não vai aplicar o SARESP e fazer essa avaliação do nada. Então, aqui esse documento, ele traz princípios, bases básicas para essa avaliação, de como o SARESP deve ser elaborado e como ele deve ser aplicado e como os seus resultados deverão ser analisados, certo? Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D, sinalizar as estruturas básicas de conhecimento a serem adquiridas pelos alunos. E por quê? As bases são as coisas básicas. Não dá para o SARESP e para nenhuma prova, aliás, avaliar tudo que o estudante deveria saber de habilidades e competências para uma determinada disciplina, por exemplo, geografia. Não tem como. Então, vou pegar coisas básicas que, por exemplo, lá no terceiro ano do ensino médio, o estudante deveria saber de geografia, habilidades básicas que vão ser avaliadas. Então, a principal finalidade da matriz de referência de avaliação é indicar as bases conceituais e as estruturas fundamentais de conhecimento que os alunos devem adquirir ao longo das diferentes etapas da educação básica. Essa matriz serve como um guia para orientar a avaliação do desempenho dos alunos, assegurando que estejam alcançando os objetivos educacionais estabelecidos. Então, as matrizes aqui de referência da avaliação por SARESP vão servir como guia para o professor nessa questão da avaliação do desempenho dos alunos. Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra D de dado. Questão de número 3. Na matriz de referência para avaliação do SARESP, os vértices representam os 3 aspectos fundamentais. Quais são esses aspectos? Então, as vértices são as bases principais, as 3 estruturas principais dessas matrizes de avaliação do SARESP. Seria a alternativa A, habilidades, competências e conteúdos? Seria a letra B, escala de proficiência, domínio dos conteúdos e objetivos do SARESP? C, esforço coletivo, função social das escolas e níveis de desempenho de professores, alunos e elaboradores das provas? Ou seria a alternativa E, estrutura e funcionamento das escolas, condições do exame e comparação de desempenho individual? Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A. Tríade, dessa base das matrizes são as habilidades, os conteúdos e as competências. Esse triângulo vocês encontram lá na publicação institucional e esses 3 são a base do triângulo da avaliação. Então, a avaliação principalmente vai verificar as habilidades. O que são as habilidades? O que os estudantes sabem fazer. O que são competências? São como os estudantes fazem. E os conteúdos nada mais são do que os objetos de conhecimento
lá dos componentes curriculares que estão aqui embaixo da pirâmide. Então, os conteúdos, competências e habilidades apontados na proposta para cada série e disciplina do currículo indicam as bases conceituais da matriz proposta para avaliação. Então, as três bases principais das matrizes de avaliação, seguindo aqui o triângulo, são habilidades, competências e conteúdo, certo? Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra A. Questão de número 4. O que apresenta a escala de proficiência utilizada na avaliação do SARESP? Então, voltando lá no triângulo, temos aqui outras duas palavrinhas do lado: escala de proficiência e níveis de desempenho. Então, o que seria a escala de proficiência? Seria a alternativa A, um instrumento para medir o esforço coletivo das escolas? Não, né? Porque está avaliando os estudantes. B, um indicador do domínio dos conteúdos e habilidades alcançados pelos alunos. C, uma ferramenta para comparar o desempenho individual dos professores, a avaliação dos alunos, não são dos professores. D, um método para avaliar a estrutura e funcionamento das escolas. E, um critério para premiar os alunos com melhor desempenho. A resposta correta da questão de número 4 é a letra B, um indicador do domínio dos conteúdos e habilidades alcançados pelos estudantes. Então, aqui a escala de proficiência, seguindo aqui o triângulo, ele vai verificar o domínio. Então, se o estudante tem domínio das habilidades, que é o que ele sabe fazer, então a escala de proficiência utilizada na avaliação do SARESP é um instrumento que permite medir o nível de domínio dos conteúdos e habilidades pelos alunos. Ela fornece um indicativo do quão bem os estudantes estão realizando e compreendendo os conhecimentos e competências avaliados. Então, vai verificar como o estudante está aprendendo, como ele está compreendendo os conteúdos de uma determinada disciplina, componente curricular, né? Então, as habilidades, né, o que ele sabe fazer e o como fazer na prática, né, na mão da massa. Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra P de bola, certo? Questão de número 5. No contexto do SARESP, qual é a função das habilidades na avaliação dos alunos? Então, tratando das habilidades, qual é a função dela dentro do SARESP? Seria a alternativa A, verificar a infraestrutura das escolas participantes? B, identificar os alunos com o melhor desempenho acadêmico. C, inferir o nível de domínio das competências cognitivas dos alunos. D, avaliar o cumprimento dos objetivos sociais das escolas. Ou seria a letra E, determinar os prêmios concedidos aos professores? Poderia ser a letra E, né? De vez em quando o professor merece, né? Mas infelizmente não é, tá? A resposta correta da questão de número 5 é a letra C, inferir o nível de domínio das competências cognitivas dos alunos. Então, as habilidades, como eu já tinha falado, é o que os estudantes sabem fazer. Então, o que eles sabem fazer, avaliando a questão da construção das inteligências, né? De acordo ali com aquele componente curricular e objeto de conhecimento. Então, no contexto do SARESP, as habilidades têm a função de possibilitar uma interferência do nível de domínio das competências cognitivas dos alunos. Elas são avaliadas em relação aos conteúdos das disciplinas e permitem verificar o quão bem os estudantes estão realizando tarefas e respondendo questões que requerem a aplicação dessas competências. Então, são questões que vão desafiar os estudantes e, a partir desses desafios, podemos avaliar as competências cognitivas dos estudantes para resolver determinada questão, certo? Então, a resposta correta da questão de número 5 é a letra C de coração. Questão de número 6. Na avaliação do SARESP, como a matriz de referência relaciona-se com os conteúdos do currículo? Então, a gente vai pensar na questão das matrizes e a questão do conteúdo. Lembra lá do tripé, do triângulo, né? Habilidades, competências e conteúdos? Agora a gente vai falar aqui dos conteúdos.
Seria a alternativa A matriz de referência abrange todos os conteúdos do currículo de forma detalhada? Seria a letra B, a matriz de referência seleciona os conteúdos mais importantes do currículo para avaliação? C, a matriz de referência substitui completamente os conteúdos do currículo? D, a matriz de referência prioriza apenas os conteúdos relacionados às habilidades específicas? Ou seria a letra E, a matriz de referência considera apenas os conteúdos gerais das disciplinas, ignorando as habilidades? A resposta correta da questão de número 6 é a letra B. A matriz de referência seleciona os conteúdos mais importantes do currículo para avaliação. Lembram lá no começo que eu falei que não dá para avaliar tudo que o estudante deveria ter aprendido, no exemplo que eu dei no terceiro ano do componente curricular de geografia? Então, a matriz de referência para avaliação vai pegar o conteúdo daquela disciplina e vai verificar os pontos principais, as principais habilidades e competências que deveriam ter sido aprendidas para poder fazer a avaliação. Então, a matriz de referência não abrange todos os conteúdos do currículo de forma detalhada, mas sim realiza uma seleção dos conteúdos considerados essenciais para avaliação. Ela privilegia os conteúdos mais relevantes e, justamente com as competências associadas, fornece um direcionamento para a avaliação, garantindo que sejam abordados os conhecimentos e habilidades considerados fundamentais para o desenvolvimento dos alunos. Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. No contexto da avaliação do SARESP, as competências cognitivas são importantes para. Seria a alternativa A, obtenção de punições aos alunos? A avaliação jamais pode servir tanto para premiar como também para punir ou dar castigos aos alunos. B, a identificação das escolas com melhor infraestrutura? Como eu já tinha explicado, o SARESP não está avaliando a infraestrutura das escolas, e sim as habilidades e competências dos estudantes. C, a verificação do nível de domínio dos conteúdos disciplinares. D, o desenvolvimento da inteligência e formas de conhecimento. Ou seria a letra E, a promoção de competições entre os alunos? Como eu já tinha explicado, a avaliação não é para comparações. Então, a alternativa correta da questão de número 7 é a letra D, o desenvolvimento da inteligência e formas de conhecimento. Lembre-se, a palavra cognição significa a construção da inteligência, dos conhecimentos, então é só ligar as palavras. No caso, na hora da sua prova, você não conseguir se lembrar. No contexto da avaliação do SARESP, as competências cognitivas são importantes para o desenvolvimento da inteligência dos alunos e para ampliação de suas formas de conhecimento. As competências cognitivas permitem aos estudantes compreender e resolver problemas de diferentes maneiras, utilizando habilidades como inferência, articulação de partes e todo, comparação, observação, tomada de decisões, entre outras. Através do desenvolvimento dessas competências, os alunos expandem sua capacidade cognitiva e aprofundam seus conhecimentos nas disciplinas avaliadas, certo? Então, não basta só saber, mas sim saber fazer e depois saber explicar como fez, ter o senso crítico e continuar a aprender. No caso, sempre buscamos na educação a questão do aprender a aprender. Então, não dá o peixe, sim a vara para pescar aquele peixe, né? Então, a alternativa correta da questão de número 7 é a letra D de dado. Questão de número 8. No exame do SARESP, o grupo 1 de competências cognitivas está relacionado a. Então, voltamos aqui na pirâmide, mas é uma pirâmide diferente daquela. Aqui está tratando das questões das competências cognitivas, né, que a gente já tinha conversado na questão anterior. Então, a gente tem aqui um tripé também. Esse tripé é a observação, no caso aqui, observar, o realizar e também o compreender, certo?
Então, aqui se tratando do grupo 1, está relacionado seria a alternativa A, as habilidades de interpretação textual, B, habilidades de raciocínio lógico-matemático, C, habilidades de comunicação oral, D, habilidades de resolução de problemas, ou a letra E, habilidades de representação gráfica. O grupo 1 está relacionado à questão do observar. Então, quando a gente trata da questão de observar, seria a interpretação, seria o raciocínio, seria a comunicação, a resolução ou a representação? A resposta correta da questão de número 8 é a letra A, habilidades de interpretação textual. Está relacionado às habilidades de observação, leitura e interpretação de texto, imagens, tabelas ou quadros representes na prova. Então, na hora da prova, igual no concurso, a gente não vai ler a questão, a gente não vai fazer a primeira leitura, depois a gente vai buscar palavras-chave, grifar, fazer a interpretação textual. Então, o grupo 1 que trata do observar nada mais é do que isso. Antes de aprender algo, um objeto, ou na hora ali da avaliação, eu primeiro vou fazer a leitura para interpretar aquilo que está sendo pedido. Essas habilidades permitem aos alunos registrar respectivamente as informações apresentadas, interpretá-las para assimilar a questão e selecionar a alternativa correta, que é a mesma coisa que a gente faz lá na hora da prova do concurso público. Então, a resposta correta da questão de número 8 é a letra A, certo? Interpretação. Questão de número 9. De acordo com as matrizes de referência para avaliação, documento básico SARESP, competências cognitivas são modalidades estruturais da inteligência, modalidades, pois expressam o que é necessário para compreender ou resolver um problema. Um mesmo problema pode ser resolvido de diversos modos. Em relação às competências para realizar, é correto afirmar que, então a gente tratou do grupo 1, na questão de número 8, que era o observar, e nessa questão de número 9, estamos no grupo 2, que é o realizar, lá das competências cognitivas. Então, seria a alternativa A, implica o uso de esquemas operatórios. Esses esquemas operatórios a gente vai ver lá no terceiro grupo, tá? Não cabe aqui ao realizar. Esses esquemas operatórios, inclusive, muito o Piaget, né, fala dele, que é quando o estudante aprendeu e ele vai transformar em uma nova aprendizagem. Então, isso seria os esquemas operatórios. E o que trata o realizar? O realizar não é esse algo mais complexo após a aprendizagem. E sim, o realizar é após observar, né? Por exemplo, eu fiz lá a leitura da questão, fiz lá a interpretação, agora eu vou botar a mão na massa, que é resolver aquela questão, aquele problema, enfim. Então, a A não é. Então, seria a alternativa B? As habilidades estão focadas nas atividades dos alunos, no que e como fazem. Ó, no que e como fazem, a mão na massa, a prática. Essas habilidades implicam procedimentos de classificar, seriar, ordenar, conservar, compor, decompor, fazer antecipações, calcular, medir, interpretar. Aqui uma interpretação diferente lá do observar. No observar, a gente interpreta para saber o que o enunciado daquela questão quer da gente. Aqui agora, a gente vai interpretar como o fazer, né? Então, por exemplo, numa questão de matemática, eu resolvi a questão, agora eu vou interpretar para ver se aquelas fórmulas realmente se aplicam para resolver determinado problema matemático, né? Então, a alternativa correta da questão de número 9 é a B mesmo, tá? A C não é porque diz atuam de modo a possibilitar realizações via esquemas procedimentais e leituras, via esquemas de representação, aqui a gente está tratando da observação. D, referem-se aos esquemas representativos ou representativos propostos por Piaget, aqui não entra na questão do realizar, tá? E a leitura do objeto, a prova, leitura. Então, entra mais uma vez na questão do observar,
supõe no mínimo o domínio e, portanto, o uso das seguintes habilidades: observar, identificar, descrever, localizar, diferenciar ou discriminar, constatar, reconhecer, indicar, apontar. Então, é importante, na hora que vocês forem estudar esse documento, principalmente pegar essa questão dos 3 grupos das competências cognitivas, ligar os verbos às palavras. Então, quais são os verbos ligados à questão do observar? Quais são os verbos ligados à questão do realizar? E também do último grupo, que é o grupo 3, que é os esquemas operatórios, que no caso é o compreender. Então, quais são os verbos ligados à questão do compreender, certo? Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra P de bola. E antes da gente ir para a última questão do nosso simulado de hoje, é importante vocês, se ainda não assistiram ou quiserem também rever a aula do professor Roberto lá no canal Pedagogia Fundamental, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E se você está se preparando para esse concurso, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar no primeiro comentário fixo aqui do vídeo o meu telefone WhatsApp para contato para a compra das apostilas, que são digitais, ou também vocês podem adquirir lá pela plataforma Hotmart. Vai ficar na descrição do vídeo o link de cada apostila. Lá tem outras formas de pagamento, vocês podem comprar na hora que vocês quiserem. Eu tenho apostila para a bibliografia da parte geral, tenho a apostila específica para educação especial e geografia, e também as apostilas das 40 questões objetivas da parte geral e também a apostila das discursivas, beleza? Questão de número 10. No exame do SARESP, as competências do grupo 3 estão relacionadas a... Então, o grupo 3 está relacionada, voltando lá no triângulo, a compreender. Então, o que seria o compreender? Seria a habilidade de observação e identificação de objetos e fenômenos. Seria a letra B, habilidades de resolução de problemas matemáticos. C, habilidades de comunicação oral e escrita. D, habilidades de análise crítica e avaliação de situações e informações. Ou seria a letra E, habilidades de representação gráfica e visualização de dados? A resposta correta da questão de número 10 é a letra D, habilidades de análise crítica e avaliação de situações e informações. Então, lembram que eu falei que o compreender está ligado lá à questão operatória do Piaget, que trata que após o estudante aprendeu, então vamos lá, voltando lá desde o começo, observar para saber como eu vou fazer, depois realizar, que é a prática, e depois aqui o compreender, eu compreendi, eu aprendi, agora eu vou transformar aquilo que eu compreendi, aquilo que eu aprendi, em uma nova aprendizagem. Então, as competências do grupo 3 estão relacionadas à capacidade de compreender de forma mais complexa. A palavra-chave aqui do grupo 3, complexa, envolvendo operações mentais mais elaboradas, como o pensamento proporcional ou combinatório. Isso implica em habilidades como analisar objetos, fatos, acontecimentos, situações, com base em princípios, aplicar conhecimentos em novas situações, emitir julgamento de valores, criticar, explicar causas e efeitos, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer generalizações e justificar acontecimentos e decisões. Essas habilidades estão voltadas para a compreensão aprofundada, a avaliação crítica e a interpretação de diferentes contextos e informação. Aqui a interpretação vem de outra forma, não interpretar apenas uma coisa só, mas várias situações de maneira mais complexa e sofisticada, beleza? Lembrando também que na descrição do vídeo vai ficar o simulado que eu apresentei aqui para vocês para download, certo? E façam esse exercício. Peguem as palavras e juntem com os verbos e tenta fazer um mapa mental. Vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem e também lembrarem lá na hora da prova, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até amanhã. Tchau!